boa noite, tudo bem? Hoje estamos aí para mais um estudo, né? Teve uns contratempos, o notebook demorou a ligar, mas graças a Deus tudo deu certo. Bom, hoje nós vamos estudar a palavra novamente, né? Sobre os 3 tempos da salvação. Ontem nós falamos sobre justificação. Hoje nós vamos falar sobre santificação. Mas antes de começarmos, vamos falar com Deus? Soberano Deus, onipotente Pai, muito obrigado pelo cuidado, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Pedimos sabedoria dos altos céus, entendimento da Tua Palavra nesse momento, que tudo que viermos aprender seja para a honra e glória do Seu nome. Dai-nos sabedoria dos altos céus, em nome de Jesus. Amém. Bom, ontem nós estudamos sobre justificação. Justificação, vamos relembrar um pouquinho, é o que Jesus fez por nós, tá? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, tá? Pagando a penalidade dos nossos pecados. Eu que deveria morrer, mas Jesus pagou o preço, então eu sou justificado nos méritos de Cristo Jesus. Agora hoje vamos falar sobre santificação. Gente, o que é santificação? Santificação, o que é? Santificação, as pessoas acham que uma pessoa santa é uma pessoa que não peca. Não. Pessoa santa é a pessoa separada para um devido fim. Tá? Então, quando você se torna cristão, você se torna seguidor de Cristo. Automaticamente você vive uma vida de santificação. Vamos lá. Ontem nós vimos sobre justificação, passado, o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Hoje vamos falar sobre santificação, presente, como viver uma vida de santificação diante de Cristo. No domingo, ontem, né, nós estudamos e entendemos que justificação é o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Vimos também que não adianta correr atrás de um membro afastado, ou corrigir um membro da igreja, ou até mesmo incentivar ao trabalho missionário da igreja, qualquer um que seja, se ele não entendeu a mensagem da cruz, será inútil apelar ou até mesmo orientar. Quando nós vamos orientar o membro? Quando o pastor, ou ancião, ou presbítero vai orientar o membro acerca do erro que ele está cometendo, se ele não entendeu o sacrifício da cruz, é em vão. Não adianta nós sairmos para fazer o trabalho missionário se nós não entendemos a mensagem da cruz. Porque a cruz significa renúncia. A cruz significa salvação. A cruz significa resgatar. A cruz significa se doar. Então, se o membro, se eu ou você não entendeu a mensagem da cruz, é inútil o nosso trabalho. Infelizmente. Nós temos que entender a mensagem da cruz. E aí o trabalho missionário será mais prazeroso. Quando o membro ele está em falta, se o pastor for corrigi-lo, corrigir que eu falo, gente, não é ser grosso, falar um monte de coisa, não. É orientar o membro. Se ele não entendeu a mensagem da cruz, ele não vai querer mudar. Tá? Olha só o que fala aqui, ó. Não adianta correr atrás de um membro afastado ou corrigir um membro da igreja, ou até mesmo incentivar ao trabalho missionário da igreja, qualquer um que seja, se ele não entendeu a mensagem da cruz. Será inútil apelar ou até mesmo orientar. Eis o porquê as igrejas hoje estão mornas. Porque os membros não entenderam a mensagem da cruz. Eles não entenderam o que é justificação. Eles não entenderam o papel deles dentro do cristianismo. Ser cristão é você ir a campo e falar do amor de Jesus às pessoas. Não é falar de sábado, não é falar de carne de porco. É você falar a mensagem da cruz. E dentro da mensagem da cruz, ele será orientado sobre isso tudo. Você tem que apresentar Jesus a ele.
E ao você apresentar Jesus, você falando sobre o amor de Deus, automaticamente tudo que for voltado à salvação será apresentado a esse membro. Mas para isso, você tem que entender a mensagem da cruz. Se eu e você não entendemos a mensagem da cruz, seremos cristãos mornos, seremos cristãos encrenqueiros, seremos cristãos fracos, seremos cristãos que daremos trabalho à igreja. Daremos muito trabalho. Quem não trabalha, atrapalha. Entendeu? Então, ser cristão é você ser seguidor de Cristo. E para você ser seguidor de Cristo, você tem que entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você é justificado, eu sou justificado nos méritos de Cristo. Entende, irmão? Eu e você estamos na cadeira de réu. Eu não estou para julgar, eu não estou para condenar, porque eu estou na cadeira de réu. Isso não significa que é tudo ola ola. Você deve aceitar tudo dentro da igreja? Não. Você não pode aceitar. Existem normas e regulamentos a ser seguido. A Bíblia tem as normas e os regulamentos. E nós temos que seguir. Então, vou repetir de novo. Não adianta correr atrás de um membro afastado, ou corrigir um membro da igreja, ou até mesmo incentivar ao trabalho missionário da igreja, qualquer um que seja, se ele não entendeu a mensagem da cruz. A pergunta que eu te faço nessa noite, fazer que nem o Luiz Gonçalves, chega mais perto. Você entendeu a mensagem da cruz? Se você entendeu, parabéns. Se você não entendeu, estude a mensagem da cruz. Reveja o estudo de ontem e você vai entender a mensagem da cruz. E aí você vai estar preparado para preparar pessoas para a eternidade. Você vai dizer, igual Isaías, vamos lá para o livro de Isaías. Você vai fazer igualzinho Isaías, capítulo 6. Vamos lá. Isaías, capítulo 6. Tá, vamos lá. Isaías, capítulo 6, tá, verso 8. Quando você e eu entendemos a mensagem da cruz, quando entendemos que as pessoas lá fora correm perigo de vida, quando você entender o que significa cruz realmente, você vai fazer isso aqui, ó. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Não será necessário apelar para o trabalho missionário. Você vai se prontificar a fazer o trabalho missionário. Não será necessário apelar para arrecadar alimentos. Você vai sair para arrecadar alimentos, porque você entendeu a mensagem da cruz. Você entendeu que Jesus negou-se a si mesmo. Você entendeu que Jesus deixou a glória e veio viver entre nós e nos deixarmos um exemplo de humildade e do que devemos fazer pelo nosso próximo. Então nós temos que entender a mensagem da cruz. E o tema central da cruz é salvação. E nós somos responsáveis pela salvação de outras pessoas. Preste atenção nessa citação, hein? A salvação é mais do que justificação. A salvação é mais do que justificação. O objetivo do Evangelho não é só livrar você da penalidade do pecado passado. Tem de ver também com o seu livramento do poder do pecado a cada dia, presente, santificação. Esta dimensão presente é chamada de santificação ou de crescimento cristão. A santificação está intimamente relacionada com a justificação. Como os dedos estão ligados à mão, eles não podem ser separados. Então, a salvação é muito mais que justificação. Tá? O objetivo do Evangelho não é só livrar eu e você do pecado. Tá? Presta atenção. O objetivo do Evangelho não é só livrar você da penalidade do pecado. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem de ver também com o seu livramento do poder do pecado a cada dia. Isso chama-se processo de santificação.
A partir do momento que você entende, que eu entendo que sou pecador, falho, cheio de defeito, eu vou parar de olhar para o lado, porque meu irmão peca, parar de olhar para o outro, porque vão apontar meu erro, parar de olhar para trás, porque tenho um passado negro, mas vou manter os olhos fixos na cruz. E vou viver uma vida de santificação. A cada dia eu vou buscar força e poder para me manter livre das garras de Satanás, do poder do pecado. A santificação está intimamente relacionada com a justificação. A partir do momento que eu entendo a mensagem da cruz, a partir do momento que eu entendo que o pecado é ofensivo, eu começo a viver em novidade de vida. Eu começo a viver o processo de santificação. Lembra quando eu falei ontem que o batismo do Espírito Santo é diário? Lembra quando eu falei ontem que o estudo da Palavra de Deus é o diferencial na vida do cristão? Isso é o processo de santificação, tá? E o processo de santificação, gente, está intimamente relacionado com a justificação, porque eu vou entender a mensagem da cruz. Como os dedos estão ligados à mão, eles não podem ser separados. Se eu não entendo a mensagem da cruz, justificação, eu não vou viver uma vida de santificação. Eu não vou entender que o pecado é ofensivo. Eu não vou entender que beber faz mal. Eu não vou entender que as pessoas lá fora estão perecendo e eu tenho que levar uma mensagem a ela. Eu não vou entender que eu preciso passar momentos em oração a Deus. Santificação é um processo diário. A história de que uma vez salvo, salvo para sempre, é a doutrina mais diabólica que existe. Porque nesse momento eu posso estar salvo, daqui a 1 minuto eu posso estar perdido. Agora eu posso estar salvo, daqui a 1 minuto eu posso perder a paciência, eu posso brigar, eu posso xingar, ter um ataque fulminante e morrer perdido. Vocês viram o que é o processo de santificação? Vocês viram que a nossa vida corre risco? Veja bem, a justificação é o início da santificação. E estão ligadas. Presta atenção. A justificação é o início da santificação. Elas estão intimamente ligadas. Veja só. A justificação é você ser ligado à videira. Justificação é você ser ligado à videira. Quando Jesus morreu na cruz, ele nos ligou ao céu. Ele nos ligou a ele. Então, justificação é você estar ligado à videira, que é Cristo Jesus. Santificação é você permanecer ligado na videira. Então, Jesus ele fez a parte dele. Ele te ligou na videira. Agora, a minha parte e a sua parte é permanecer ligado. Justificação é ser ligado. Santificação é permanecer ligado. Através do quê? Oração, estudo da Bíblia e pregação do Evangelho. Quanto mais você fala, mais você aprende. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você ora, mais pecador você vai se sentir. E um detalhe, você vai chegar num momento tão grande da sua santificação que você vai se sentir um dos piores pecadores. De tão perto que você vai estar da presença de Deus. Justificação é ligar você a um novo relacionamento com a divindade. Presta atenção. Justificação é ligar você a um novo relacionamento com a divindade. Então, o homem pecou, foi distanciado de Deus. Jesus morreu, fomos justificados pela graça de Cristo, fomos religados no relacionamento com a divindade. E o que é santificação? Santificação é você continuar sempre no relacionamento com a divindade. Justificação é ser ligado. Santificação é permanecer ligado. Vocês estão vendo que os dois andam junto um do outro? Santificação é um processo diário. Sabe quando vai acabar? Ou quando nós formos para o túmulo, ou teremos a continuidade na eternidade. Justificação é você colocar o pé no caminho. Justificação é você tornar-se cristão e começar a caminhada cristã. E santificação é você percorrer o caminho. Existem 2 caminhos, o largo e o estreito. Então, você escolhe o caminho que você quer percorrer.
Justificação é Jesus te colocar no caminho de volta. Santificação é você percorrer o caminho. E como eu percorro o caminho? Através do mapa, que é a Bíblia Sagrada. Justificação é o ato de você morrer para o eu e o mundo. Tá? Justificação é o ato de você morrer para o eu e o mundo. Presta atenção. Justificação é o ato de você morrer para o eu e para o mundo. E santificação é você permanecer morto para o eu e o mundo. Vocês entendem? Eu estava procurando a caneta aqui e eu não achei. Que eu ia escrever aqui. Tá? Eu não lembro onde eu coloquei. Mas assim, gente, você escreve eu. Certo? Você escreve eu. Aqui você coloca D, embaixo S. Jesus. Crucifique-se diariamente com Jesus. Preste atenção. Justificação é o ato de você morrer para o eu e o mundo. Santificação é você permanecer morto. Nós temos duas naturezas. A natureza de Cristo e a natureza pecaminosa. A natureza que nós mais alimentarmos é a natureza que vai se fortalecer e vai permanecer. Justificação é o ato de você ressuscitar para uma nova vida, através do batismo. Santificação é você permanecer ressuscitado por toda a vida. Você vê que justificação e santificação andam lado a lado? Jesus fez a parte dele, justificação. Você faz a sua, santificação. É o esforço humano unido ao poder divino que trará a vitória. Tá? Vamos lá. Justificação lhe dá a habilidade de andar. Justificação lhe dá a habilidade de andar. Santificação é o seu exercício de andar pela vida toda. Então Jesus ele te ensina a andar. Justificação. Santificação. Você vai andar a vida toda. Justificação é a obra de um momento. Jesus morreu na cruz, foi a obra de um momento. Santificação é a obra de uma vida. Eu volto naquela tese. Não existe a história de uma vez salvo, salvo para sempre. A matemática da salvação é simples. 99% salvo é igual a 100% perdido. Então não tem meio termo. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo a Deus. Se você ficar em cima do muro, você está servindo a Satanás. Porque o dono do muro não é Deus. O dono do muro é Satanás. Justificação é o seu livramento da penalidade do pecado. A penalidade do pecado é a morte. Então, justificação é o seu livramento da penalidade do pecado. E a santificação? É o seu livramento do poder do pecado. Jesus te livrou da penalidade do pecado. Agora você vai viver uma vida de santificação para você permanecer livre da penalidade e do poder do pecado. Facilmente pode-se ver que a justificação é somente pelo poder de Deus. Justificação, presta atenção, facilmente pode-se ver que a justificação, a santificação, é somente pelo poder de Deus. Vamos ler Filipenses. Vamos lá. Vamos ler Filipenses, capítulo 2, verso 13. Diz assim: porque é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua santa, boa e bendita vontade. Então, tudo provém de Deus. A santificação provém de Deus. A vontade de vencer provém de Deus. Você aceitar Jesus pela fé provém de Deus. Se você tem dificuldade em aceitar Jesus, se você tem dificuldade em crer que Jesus morreu por você, peça a Ele. Conte para Ele que você tem dificuldade. Não tenha medo de contar. Não tenha medo de contar os seus fracassos. Não tenha medo de contar as suas derrotas. Não tenha medo de contar o que você está pensando ou o que você está passando. Porque Jesus sabe.
E Deus, Ele quer que você conte porque Ele quer desenvolver uma amizade com você. E através dessa amizade nasce um laço que não será rompido. Porque isso é um processo de santificação. E enquanto houver vida, deve haver um processo de santificação. Tá? Veja bem, santificação é um processo diário. Envolve renúncia. Só Deus pode operar o milagre da transformação na vida humana. Temos que fazer a nossa parte nessa caminhada. Temos que renunciar a muitas coisas que desagradam a Deus. Salvação é uma experiência progressiva que inclui 3 partes distintas, porém separadas. Presta atenção, tá? Santificação é um processo diário. Envolve renúncia. Tem coisas que Deus gosta que eu não gosto. Tem coisas que eu gosto e Deus não gosta. E no processo de santificação, que é diário, tá? Quando lá em 1 Pedro 5,8 fala, sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, resistir firme na fé, porque sofrimento igual a vós está se cumprindo ao redor de vós, e uma irmandade. Quando Deus ele fala isso, ele fala para permanecermos no processo de santificação. Quando ele fala lá em Mateus 26, que ele está no Getsemane, orai e vigiai para que não entreis em tentação, ele está falando sobre o processo de santificação. É um processo que temos que estar vigiando. Vigiando no olhar, vigiando no ouvir, vigiando no falar, vigiando no tocar. É um processo diário. Sede sóbrio e vigilante, porque Satanás ele está na espreita. E um vacilo nosso pode custar a nossa salvação. Tá? Vamos lá. Cadê? Tá. Salvação é uma experiência progressiva, ou seja, é uma experiência de progresso. A cada dia que você estuda a Bíblia, você vai subindo uma escada da santificação. Cada dia que você tira para orar, meditar, você sobe uma escada do processo da salvação. Tá? E inclui 3 partes distintas, mas separadas. Vamos lá. Relacionamento, perdão, justificação. Conduta, santificação. Quando você se ajoelha e pede perdão a Deus, você é justificado mediante a fé. Você ajoelha perdido. E quando você confessa os seus pecados de coração, Deus ele te perdoa. E através dos méritos de Cristo na cruz do Calvário, você é justificado. Aí vem o segundo processo, a sua conduta diária. Você busca Deus nas primeiras horas de cada manhã? Quando você vai tomar uma decisão, você busca Deus? Quando você vai fazer qualquer coisa, você coloca Deus à frente? Não é só nas primeiras horas de cada manhã que você tem que estar ligado e depois fazer ola ola. Você tem que estar conectado no Wi-Fi do céu 24 horas por dia. Isso é um processo de santificação. E vai chegar um momento em que vai vir alguma cena pornográfica, vai vir alguma música, vai vir alguma coisa de novela que você assistiu na tua mente. Quando você estiver orando principalmente, inclui na sua oração, Senhor, eu estou aqui falando contigo e olha o que veio na minha mente e cita para Deus o que veio na tua mente. Inclui tudo na sua oração e você vai ver o milagre da transformação na sua vida. Isso chama-se santificação. Tá? Entenda uma coisa, o passado, porque nos salvou da penalidade do pecado. Lembra de Timóteo? Porque nos salvou da penalidade do pecado, justificação. O presente, porque nos está salvando do poder do pecado. Quando eu vivo um processo diário de estudo da Bíblia, de oração, de falando de Jesus para uma pessoa, quando eu diariamente eu respiro o perfume da eternidade, eu estou vivendo um processo de santificação. Mas tome cuidado para não virar fanatismo, tá?
tome cuidado para não virar fanatismo. Existem assuntos que você envolve Deus de cara. Mas existem assuntos que você não coloca Deus de cara, assim, pá! Você tem que ter tato, sabedoria para ensinar. Porque senão, em vez de você ensinar, você começa a impor. E ao você impor, você se torna um ditador. E ao você se tornar um ditador, as pessoas vão enxergar você como uma pessoa fanática. Você está entendendo que é uma coisa delicada? Wagner, o que eu faço? Peça sabedoria a Deus, que vai te dar. Deus, ele vai te dar sabedoria para você poder proceder de forma correta. Vocês querem ver? Tiago 1, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não os lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Você quer ter oportunidade de testemunhar de Jesus? Peça sabedoria a Deus. Você quer saber como ser um cristão simpático, carismático, sem pecar contra o céu? Peça sabedoria a Deus. Porque os crentes hoje é tido como cara fechada, que não ri. Eu conheço muitos cristãos que são até ignorantes. E Jesus não era ignorante. Jesus, ele não era de cara fechada. Eu não consigo enxergar Jesus carrancudo. Jesus é amor. Durante o tempo que ele esteve aqui na terra, ele cativava as pessoas para perto dele. Sem usar pornografia. Sem usar brincadeiras que denegrissem a imagem de alguém. Jesus, eu creio que ele era divertido. Jesus, ele era amável. Ele era cortês. Peça a Deus que vai te dar essa sabedoria para você e eu também agir assim. Isto é santificação. É um estado, um está ligado ao outro. Tudo depende de Deus. Fixe isso na mente, gente. Tudo depende de Deus. Esse celular está funcionando nesse momento. Não é por causa da energia, da bateria. Esse celular está funcionando é pelo poder de Deus. Tudo que se move sobre a terra é pelo poder de Deus. Um carro a gasolina, ele anda não por causa do motor e da gasolina, ele anda pelo poder de Deus. Fixe isso na mente. Um depende do outro. Se você tem santificação, mas não crê que Jesus morreu na cruz do Calvário, é tentar se salvar por obras. E obras não salva ninguém. Se você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, se você o aceita e não vive uma vida de santificação, a sua fé é morta. Porque um depende do outro. A justificação depende da santificação. A santificação depende da justificação. Sem Deus não somos nada. Não podemos nada. Nosso êxito no trabalho missionário, em qualquer área da vida, se não tiver Deus à frente, será um fracasso. Não adianta você sair para fazer trabalho missionário se você não teve uma semana de comunhão com Deus. O seu trabalho será um fracasso. Não adianta você querer se salvar ou você querer trazer uma pessoa da sua família para a igreja se você não vive uma vida de santificação, se você não vive na dependência de Deus. Se você não faz isso, você é fracassado. Porque tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. A santificação é um processo diário e exige muito esforço, humildade e renúncia. Vou ler de novo. A santificação é um processo diário e exige muito esforço, humildade e renúncia. E uma coisa que está acabando com os crentes hoje são 3 coisas. 4. Jornalismo. Isso envolve o Desgraça Alerta e o Brasil Urgente. Novelas. Quando eu falei sobre os Estados Unidos no sábado, eu falei que o espiritismo estava em todos os lugares. As novelas são
psicografadas, ou seja, Satanás ou um demônio se incorpora lá na pessoa e ela escreve a novela para fazer sucesso. E quando a pessoa assiste novela, ela coloca o espiritismo dentro da casa dela. Não adianta você orar, não adianta você ir para a igreja se você não abandonar a novela. Outro item, futebol. Se você acaba o culto, vai assistir futebol, ou assiste futebol e vai para o culto, você está indo com o espiritismo dentro da tua mente. E os filmes de sangue. Deus, ele não aprova filmes de sangue. Isaías, vamos lá. Isaías 33, 15. Isaías 33, 15. O que anda em justiça e fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressão, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e a sua água lhe será certa. Tapar os ouvidos para não ouvir falar de sangue, fechar os olhos para não ver o mal. Santificação envolve isso. Santificação envolve isso que eu acabei de dizer. 6 coisas, provérbios. Vamos para provérbios. Para vocês verem, gente, que o processo de santificação é amplo e eu estou resumindo, tá? Provérbios 6, 16 ao 19. 6 coisas Deus aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos. Tá? O que é olhos altivos? Pessoa arrogante. Pessoa orgulhosa. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos maus. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentira. E o 7º, o que semeia contenda entre os irmãos. Esse Deus abomina com todas as forças do seu ser. E o processo de santificação envolve a renúncia disso. Não fazer fofoca dentro da igreja. Dentro das igrejas hoje o que mais rola é fofoca. E Satanás, ele se deleita em fofoca. A igreja não cresce quando há fofoca. E uma igreja não santificada é uma igreja que dá trabalho. Santificação envolve dominar a língua. Na igreja, temos que entender que somos todos réu. Não existe um melhor que o outro. Na igreja, estamos todos na cadeira de réu. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Estamos no banco dos réus. E Deus é o juiz. Jesus é o advogado. Satanás é o advogado de acusação. E outro detalhe, tá? Satanás, ele tem provas contra a gente. E quando você não confessa um pecado ao Senhor, fica registrado no livro do céu. E se você não pede perdão, não é colocado do lado do seu pecado perdoado. E não sendo colocado, a chance de você se perder é grande. Um conselho que eu te dou. Ajoelha e conta todos os seus defeitos e pecado a Deus e peça perdão. E quando você tiver contado todos os seus erros, quando você tiver contado todos os seus fracassos, e você fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, para que eu possa lembrar dos anteriores, ou então, me perdoa, porque não veio à minha memória. E aí você vai levantar justificado e vai permanecer num processo de santificação. Olha a definição de fé, tá? No processo da salvação. Olha a definição de fé no processo da salvação. Fé é a mão vazia, instrumento pela qual você aceita o presente da salvação. Fé é a mão vazia, instrumento pela qual você aceita o presente da salvação. Pela fé, você aceita o presente da salvação. Você vai de mão vazia e volta com as mãos cheias da salvação. Fé é simplesmente confiar em Deus em todas as decisões que for tomar. Fé é você cessar de resistir a Deus e confiar nele. Tá? Justificação
ocorre somente na base da morte de Cristo na cruz do Calvário. Justificação somente acontece na morte de Cristo na cruz do Calvário. Fé é o instrumento pelo qual você aceita tal obra completamente por Cristo na cruz. Este é como ser salvo. E este como ser salvo se estende através de toda a salvação, passado, presente e futuro. Eu vou ler novamente. Tá? Este é o como ser salvo. Tá? Como ser salvo? Esse como ser salvo envolve justificação, santificação e glorificação. É um processo diário. Amanhã vamos falar sobre a glorificação. E você vai entender o processo da glorificação. Preste atenção. Temos dois caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. Qual caminho você vai escolher? O caminho largo conduz à morte. E são iguais, tá? Os dois caminhos. Satanás, ele cria contrafação. Os dois caminhos é florido. Os dois caminhos são belos. Só que com detalhe. O largo conduz à perdição. Sabe o que é caminho largo? É aquele caminho em que eu sirvo a Deus sem compromisso. A teologia da prosperidade. A teologia de que eu não preciso renunciar aos meus desejos para poder servir a Deus. O caminho da morte é aquele que eu posso ir para a igreja de qualquer jeito. Eu posso gritar, eu posso pular, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus está interessado no meu coração. Essa teologia é a mais satânica que tem. Porque o caminho estreito que conduz à vida eterna é o caminho de renúncia, é o caminho de sacrifício, é o caminho em que eu vou ter que largar coisas no passado para poder servir a Jesus. Vocês querem um exemplo? Vinho. É muito gostoso o vinho, né? Mas é uma bebida alcoólica, mas a Bíblia fala sobre o vinho. Suco de uva. Vinho na Bíblia tem duas conotações. Quando Jesus fez o milagre do vinho na festa de casamento, ele fez a transformação da água em suco de uva. Porque quando você analisa Provérbios, lá condena o uso da bebida alcoólica. Então o caminho que conduz à vida eterna exige renúncia, exige sacrifício e muitas das vezes até lágrimas. Então, vamos concluir? Justificação é o poder de Deus que nos tirou do poço do pecado. Justificação é o poder de Deus que nos tirou do poço do pecado. Santificação é o poder de Deus que nos preserva para não cairmos novamente no poço do pecado. Justificação, Jesus me tirou do poço do pecado. Santificação é o poder de Deus para não deixar eu cair novamente no poço do pecado. Mas eu tenho que dar o primeiro passo. Justificação é o poder de Deus que faz o nosso barco flutuar no mar da vida. Deixa eu ver aqui, desculpa. Justificação é o poder de Deus que faz o nosso barco afundado flutuar no mar da vida. Justificação é o poder de Deus que não deixa você afundar. Santificação é o poder de Deus que te mantém no mar da vida. Diante das provas você não vai afundar, porque você tem uma vida de santificação e você entende que tudo aqui na terra é passageiro. Justificação é o ladrão da cruz. Santificação é Enoque andando com Deus. Justificação foi o que Jesus fez com o ladrão da cruz. Ele pecou e na ânsia da morte ele aceitou Jesus como seu salvador pessoal e ele foi justificado. Santificação, Enoque andando com Deus. Santificação é você andar com Deus diariamente. Justificação é obra de um momento, foi o que eu falei lá atrás. Santificação
é obra de uma vida. Salvação é mais do que uma doutrina bíblica, é uma experiência de fé. Olha só, não, eu vou ter que ler de novo. Salvação é mais do que uma doutrina bíblica. Salvação é mais do que uma doutrina bíblica. É uma experiência de fé. Fé que redime o nosso passado. Fé que enche de gozo o nosso presente. Fé que nos faz aguardar com esperança um futuro glorioso. Fé é você aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Fé é você viver crendo que Jesus vai te ajudar a vencer o poder do pecado. Fé é você aguardar com esperança um futuro glorioso no qual Jesus vai vir para buscar a sua igreja e você é a igreja de Deus. Você entendeu o que é santificação? Você entendeu que a santificação e a justificação estão de mãos dadas? Você entendeu que você precisa renunciar coisas para viver aos pés da cruz? Eu vou repetir. Teologia da prosperidade. Teologia de que uma vez salvo, salvo para sempre. É obra de Satanás. Santificação é um processo diário. Enquanto eu estiver vivo, eu vou viver um processo de santificação. Mas num determinado momento, eu vou escorregar. Eu vou cair. Lembre-se de uma coisa. O problema não é você cair. Pedro caiu. Pedro traiu. Pedro se acovardou. Mas Pedro não permaneceu traidor. Pedro não permaneceu caído. Pedro não permaneceu covarde. O problema da carreira cristã não é você cair. É você permanecer caído. 7 vezes cai o justo e torna a se levantar. Eu estou falando de esperança para você. O que eu quero dizer é que você, pelo poder de Deus, pode ser mais que um vencedor. O que eu quero dizer para você é que não importa quem você foi, o que importa é o que você será daqui para frente. Isso significa que Deus vai te perdoar pelo pecado cometido, mas as consequências você e eu teremos que colher. Deus, Ele vai nos perdoar, mas as consequências nós teremos que arcar com ela. Isso não significa que Deus não me perdoou. Isso significa que eu tenho que entender que o pecado é ofensivo. O pecado machuca. O pecado fere. O pecado magoa. Eu posso estar falando para alguém nesse momento que está pagando por um erro cometido. Talvez está nesse momento dentro de uma penitenciária. Talvez está nesse momento em um leito de hospital. Talvez, devido a desobedecer à sinalização de trânsito, atropelou alguém e está sendo processado. Talvez, devido a alguma brincadeira que veio denegrir a imagem de alguém, não sei, você sofreu, alguma retaliação, algum ataque e está gravemente ferido. Saiba, Jesus ele está disposto a te perdoar. Não importa o pecado que você cometeu. Não importa quem é você, mas importa quem você será. E lembre-se, justificação, sacrifício na cruz. Santificação, um processo diário. Crendo que Jesus morreu na cruz do Calvário, pagando a penalidade do meu e do seu pecado. E é um processo diário. Estudo da Bíblia, oração, testemunho pessoal e a pregação do Evangelho vai te manter no processo de santificação hoje, no processo de santificação amanhã, no processo de santificação sempre. Que Deus nos abençoe hoje, que Deus nos abençoe amanhã e sempre. Vamos orar? Santo Deus amado Pai, muito obrigado pela mensagem de hoje. Nos ajude, ó Deus, a permanecer firmes no processo de santificação. A justificação o Senhor já fez por nós, morrendo na cruz do Calvário.
Agora nos ajude a viver diariamente esse processo de santificação. Nos ajude a renunciar ao eu a cada dia. Nos ajude a nos preparar para a eternidade. Abençoe a cada telespectador. Abençoe a cada um que está nos assistindo e que irão nos assistir também. Que essa mensagem possa alcançar o coração do oprimido, abatido, e que ele possa entender que o Senhor está disposto a salvá-lo. Que o Senhor está disposto a perdoá-lo, não importa o pecado, mas o Senhor está disposto a perdoá-lo e ele tem que estar disposto a ser perdoado também. Dai-nos uma boa noite de sono na companhia dos santos anjos. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se de uma coisa, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.